O ano de 94 foi bem complicado para mim. Olhando hoje para trás, eu vejo que eu passei por alguns perrengues que não foram tão legais assim. Teve a perda do Senna, tudo bem, nós somos tetracampeões do mundo, mas eu adorava e adoro até hoje Fórmula 1. Para mim era bem mais interessante acompanhar as corridas de carros do que a seleção brasileira. As minhas irmãs estavam tendo filhos em escala, minha irmã mais velha estava tendo o seu filho, que é o meu sobrinho, né? A minha irmã mais nova também teve uma criança no ano anterior, eu estava perdendo espaço dentro de casa, o que era péssimo para um adolescente de 15 anos que estavam com os hormônios em avançado estágio de desenvolvimento e com pais um tanto quanto, eu não digo ausentes, os meus pais não estavam percebendo as mudanças que eu estava passando na vida. Na escola eu não era um aluno muito popular, eu não tinha muitos amigos na escola, na verdade eu não tenho muitos amigos na vida, e conforme a gente cresce a gente vai entendendo que nós não temos muitos amigos ao longo da vida. E é sobre isso que esse vídeo se trata, de ter amigos. Bom, também. Você viu no título do que é. E aí, em 94, vem Friends. Eu levei 4 anos para descobrir essa série de TV. Porque em 98, 99 eu comecei a ir para São Paulo, os meus primeiros contatos na internet, as primeiras amizades que eu fiz online, resultaram em algumas visitas na capital paulista, que foram bem legais, se é que vocês me entendem, pessoas bacanas, e eu conheci o mundo da TV por assinatura lá. Eu vinha de uma família de classe média que não tinha tanta grana assim, mas lá em São Paulo eu tive a oportunidade de conhecer TV a cabo, conhecer a ESPN, conhecer o Sony Entertainment Television e conhecer Friends. E de lá para cá eu não parei mais. Esse vídeo não é para contar um resumo das 10 temporadas de Friends, não é para falar sobre o impacto cultural que essa série teve, não é para falar sobre a relevância histórica que ela tem para a televisão. É para falar sobre os 30 anos de Friends e como esses 30 anos têm relação com os meus 45 anos. Como Friends influenciou minha vida, influenciou minha forma de ver o mundo e influenciou tudo o que eu tenho hoje como ser vivente. Talvez não seja a série de TV mais importante da minha vida, mas é a que eu mais gosto. É a minha série preferida. E, desculpa as outras, é a melhor série de comédia de todos os tempos. Friends pavimentou o caminho que tantas outras passaram. Chandler Bing pavimentou o caminho para que Barney Stinson pudesse correr. Mas, deixa eu falar da minha relação com Friends. Quando eu conheci Friends, eu já era uma pessoa que não tinha muitos amigos. Eu já era uma pessoa que não era tão popular na escola. Alguns dos meus melhores amigos não estavam no meu ciclo escolar principal, mas sim no Centro de Estudo de Línguas lá em Araçatuba, que foi onde eu consegui consolidar as minhas melhores amizades. Eu era uma pessoa introvertida, eu era uma pessoa calada. Olha só o estrago que a série fez, porque hoje eu falo mais do que o Homem da Cobra e falo pelos cotovelos. Enfim, Friends é uma série que trata da relação de 6 amigos na casa dos 20 e poucos anos que tentavam construir suas vidas em Nova York. Uma missão que não era das mais fáceis, continua não sendo a mais fácil do mundo, mas que era possível porque os anos 90 eram prósperos para o norte-americano médio. As pessoas poderiam se permitir a tentar construir suas vidas na cidade grande porque a economia norte-americana estava se recuperando com tudo de bom que aconteceu na década de 80, com o fim da Guerra Fria, enfim, com o fim de gastos do governo em questões militares e bélicas que foram se revertendo por uma melhoria de vida do norte-americano. E Friends chegou num momento lá nos Estados Unidos em que o jovem passou por uma grande revolução. A década de 90 foi decisiva para o jovem porque foi uma grande transformação cultural, a transformação tecnológica com o advento da internet, que foi a primeira década onde tivemos a internet, a cultura de televisão e de consumo de massa para os jovens. Não é uma mera coincidência Friends aparecer na mesma época que os X Games na ESPN. Então, tudo isso foi impactando uma cultura de massa e atingiu a mim como se fosse um trem-bala. Eu confesso que fui muito influenciado por essa série de TV em vários
pequenos e grandes aspectos da minha vida. Desde os mais efêmeros, como, por exemplo, querer trabalhar com computadores, porque, se bem que o emprego do Chandler a gente até hoje não sabe o que é, mas querer trabalhar com computadores, querer ter um PlayStation em casa, querer viver em um apartamento. Eu amo morar em um apartamento por causa de Friends. E eu sei, eu reconheço isso em mim, reconheço essa influência que a série teve no meu estilo de vida e que eu abraço até hoje. Mas Friends foi mexendo comigo com questões que eu mal poderia acreditar que poderiam ter impacto na minha vida hoje com 45 anos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que entendeu qual é o seu lugar do mundo, entendeu que desse lugar de mundo que eu tenho, que eu deveria ser melhor para aqueles que não têm tanto espaço e tantas oportunidades como eu tive. Friends trabalhou muito com a questão do preconceito contra os homossexuais, quebrando barreiras. Tudo bem, quando você vê algumas falas da série, e ela é fruto do seu tempo, ela tem piadas homofóbicas, ela tem falas problemáticas, mas é o primeiro produto televisivo, a primeira série de TV norte-americana que coloca um casamento entre um casal lésbico, em uma época em que o casamento era proibido por lei nos Estados Unidos. É a segunda série de TV que coloca um casamento homossexual na tela. E a primeira de grande relevância, já que se eu falar qual é a primeira série, acho que Rock, Doc, da Fox, ninguém sabe do que se trata, mas Friends é um fenômeno global. E Friends colocou esse casamento lésbico na segunda temporada. O risco que a série correu foi gigantesco, porque a Ellen DeGeneres, que muita gente gosta por causa do seu programa, do programa de entrevistas, que ela teve que aposentar por causa do ambiente tóxico que ela tinha lá no estúdio, das gravações do programa dela, a Ellen DeGeneres tinha uma sitcom chamada Ellen, onde ela era a protagonista, e num determinado momento ela decidiu utilizar o programa de TV, um episódio, para poder manifestar ou revelar ao mundo que ela era homossexual. Ela perdeu a série. Olha o risco que Friends correu. Isso tudo foi entrando no meu consciente como ser humano dito racional e me fez entender que o mundo era mais diverso, que o mundo era mais inclusivo e que para ser um bom amigo eu precisava abraçar as diferenças nas outras pessoas. Isso para mim foi muito importante para me ajudar a entender qual era o meu lugar no mundo. Porque no fundo, como uma pessoa preta, que não tinha muitos amigos, que era chato por natureza, que gostava de tecnologia, que gostava de música, que gostava de coisas diferentes que as outras pessoas não gostavam, eu precisava abraçar os diferentes. Friends, por incrível que pareça, me ajudou a mostrar isso. Eu amo Friends porque é uma série que não me deixou sozinho. Apesar de todos os erros que a série possui e os próprios criadores reconhecem, eu vou dizer isso por diversas vezes no vídeo, que ela é fruto do seu tempo. E que bom que hoje a série é criticada pelas gerações mais novas, porque significa que nós aprendemos que boa parte do conteúdo apresentado, não só por Friends, mas por várias outras séries da época, eram elementos e narrativas problemáticas e narrativas erradas, porque vendiam discursos de gordofobia, machismo. O personagem do Ross hoje é detestado por conta do machismo exacerbado, por conta da visão tóxica que ele tinha em relação ao relacionamento com a Rachel, e que a Rachel também era uma pessoa tóxica, porque, convenhamos, eles terminaram. Eles dois deixaram claro que naquela noite eles terminaram. O Ross não traiu a Rachel. E aí a Rachel decide, para voltar com o Ross, condicionar que só ele errou e deixa isso claro em uma carta de 18 páginas frente e verso. A Rachel é tóxica. Vai ver, por isso que os dois deram certo. E se bem que, olhando para tudo isso hoje, eu vejo que a gente aprendeu as lições. E isso é o mais importante. A gente entendeu o que a série tinha de errado e não necessariamente pregar uma cultura de cancelamento. Dito isso, eu amo Friends porque Friends não me deixou sozinho. Friends é uma série que fez com que eu quisesse ter amigos.
Friends é uma série que a cada semana me entregava o grupo de amigos que me inspirava a ter amigos. E o mais importante, um grupo de amigos que não era perfeito, que era composto por pessoas com personalidades diferentes, com visões de mundo diferentes, com formas diferentes, que se conectavam de uma forma única, porque em comum queriam ter como objetivo na vida prosperar, vencer e ainda assim serem pessoas felizes no processo. Os diferentes se alinharam. O ator esquisito, que era meio burro e não conseguia o papel que ele queria em Hollywood. A menina que tinha lá aquela coisa good vibes, que acreditava em misticismo, acreditava na avó que estava reencarnada num gato. A chefe de cozinha toda controladora e certinha e pseudo-perfeita. O cara que tinha uma família toda problemática e que era amigo de todo mundo e apoiava todo mundo, mesmo com todos os problemas familiares, filhos de pais separados. Enfim, a mãe escrevendo livros de contos adultos para mulheres de meia-idade e o pai que virou transformista. Meu personagem preferido de Friends é o Chandler. E eu sei por que para muita gente o Chandler é o personagem favorito. Porque da mesma forma que o Chandler fazia, eu hoje, falando mais do que o Homem da Cobra, falando pelos cotovelos, trabalhando com comunicação, eu uso o humor para aliviar minhas dores. Eu uso o sarcasmo para esconder aquilo que me incomoda. Eu uso o humor para aliviar minhas tristezas. Assim como o Chandler, eu encontrei, e eu estou antecipando o final do vídeo, eu encontrei nas pessoas que eu mais amava aquela família que eu não tenho na minha família. Hoje. Não é só pelo fato de morar longe, morar em Florianópolis. Até mesmo porque eu nasci mais novo, tenho uma diferença de idade de 9 anos em relação às minhas irmãs. Por eu ter vindo em um outro tempo, ter um outro modo de viver, uma outra visão de mundo, eu não me vejo dentro do meu núcleo familiar como eu me vejo dentro dos núcleos de amigos que eu formei na vida e que eu tenho até hoje. Depois de 45 anos eu me dou conta que os meus amigos são muito importantes para mim. Eu prefiro terminar relacionamentos interpessoais e salvar amizades. Eu prefiro ter a amizade de alguém do que dar em cima de uma mulher que eu acho bonita, atraente, interessante, simpática. Podem não acreditar, até porque eu levo a fama de ter envolvimentos mais íntimos com várias de minhas amigas. Mas no fundo, de verdade, eu começo tudo com uma boa amizade e uma ótima xícara de café para a gente conversar e se conhecer melhor. Eu costumo dizer que eu só vou para a cama com quem eu amo. E eu amo as minhas amizades. Eu amo as minhas amigas. Eu amo as pessoas que me entregam empatia de forma gratuita. E eu passei a minha vida inteira acreditando que ter empatia, ser gentil, ser educado, ser amigo, me abria portas, me abria oportunidades. E foi basicamente isso que aconteceu ao longo desse tempo todo. E eu não teria lugar melhor para aprender tudo isso que não fosse com uma série de televisão chamada Friends. Galera de How I Met Your Mother, reconheça. Sem Friends vocês não teriam série para adorar, para acompanhar. E é assim mesmo, assim é a vida, a gente evolui em função disso. Friends é uma série de TV que tem um impacto tão grande que foi um dos finais de série mais vistos da história da televisão. Tem um impacto cultural até hoje, no modo de vestir, no meio de se viver, de como você vive a sua vida. Essa ideia de você querer acompanhar os ambientes urbanos, de você se juntar entre amigos para desenvolver carreiras, para namorar, para casar. Tem muita gente que se casou com amigo por conta de Friends. Para mim, Friends me entregou um modelo de vida que eu gostei de abraçar e que eu abraço até hoje. Um modelo de vida, uma forma de enxergar o mundo, uma forma de enxergar as amizades. Eu não sei
Sinceramente, eu não sei se eu seria esta pessoa que eu sou hoje se não fosse essa série de televisão. E pode parecer um exagero falar isso, mas entenda que para uma pessoa como eu, que estava no interior do estado de São Paulo, se apaixonou por uma grande cidade como São Paulo, tal e como eu me apaixonei por Nova York, olhando essa Nova York no estilo Los Angeles, no estilo Hollywood que Friends apresentou. Mas tudo bem, faz parte da vida. Por uma pessoa que enxergou no outro e no diferente aquelas partes que faltavam em si. Muita coisa faltava em mim e eu enxerguei essas coisas nos meus amigos. E o mais importante, uma série que me ensinou do que é composta uma verdadeira amizade. O verdadeiro amigo não é aquele que te dá tapinha nas costas sempre. O verdadeiro amigo não é aquele que só te elogia. O verdadeiro amigo não é aquele que só te quer bem. O verdadeiro amigo é aquele que chama atenção quando você está errado, aponta os seus erros quando o trem está vindo na direção contrária. O verdadeiro amigo é aquele que briga com você quando ele quer te ver bem e feliz. Desconfie dos amigos que só te dão tapinha nas costas. Desconfie dos amigos que só conseguem conviver com os elogios e não com as críticas. Desconfie das pessoas que se afastam de você quando você aponta os erros. Os meus melhores amigos, as pessoas que passaram pela minha vida e que ficaram, permaneceram, são aquelas que por muitas vezes, por muitas oportunidades, apontaram onde eu estava errado. Eu posso não ter gostado do que elas disseram, posso não ter seguido os conselhos, posso não ter ouvido, mas eu nunca deixei de amá-las porque elas queriam o meu bem e me apontaram onde eu estava errado. Se você assistir Friends em 10 temporadas, você vai ver que em várias situações eles apontam os erros um do outro, mas seguem te apoiando. É o I'll be there for you, literalmente. A música do Rembrandt, que dá título, o tema do título de Friends, da abertura de Friends, ela é perfeita. I'll be there for you. Eu estarei aqui por você. É isso. É sobre isso que se trata Friends. Por isso que, para mim, é a melhor série de TV de todos os tempos. É a melhor comédia, é a que mais me diverte. É aquela que eu vou assistir as 10 temporadas em sequência pelo resto da minha vida. Não importa o que aconteça. Dito isso, Friends completa hoje 30 anos de sua estreia nos Estados Unidos. 22 de setembro de 1994. Friends é uma série revolucionária por tudo que contou na televisão e é uma série revolucionária na minha vida porque eu, olhando para trás, eu vejo que boa parte de tudo que Friends representou em mim, eu materializei na minha vida como ser humano dito racional que hoje, aos 45 anos, mora em uma ilha no sul do país. Tudo bem, não é fácil, não. Às vezes eu penso, convivendo aqui com a galera de Floripa, que eu não saí de 1994, mas foi uma escolha minha, faz parte da vida. Porém, eu hoje vivo no centro de uma capital, em um apartamento, e tenho um grupo de amigos que completam aquilo que falta em mim. Acho que Friends teve uma boa influência nisso e que bom que eu fui bem sucedido nessa ideia de viver o Friends depois de 30 anos. Esse vídeo é para Friends, é para a gente lembrar da história dessa série, uma das séries mais importantes, muitas pessoas dizem que é a comédia definitiva, mas esse vídeo é também para os meus melhores amigos, para aquelas pessoas que, independentemente da situação, não me abandonaram, para aquelas pessoas que decidiram puxar minha orelha quando eu estava errado, que me ofereceram um ombro para chorar quando eu estava triste, que me estimularam a ter uma carreira dentro do jornalismo, como produtor de conteúdo, me incentivaram a continuar nos corais, para essas pessoas que foram a minha família quando a família de sangue não estava lá, e que continuam a ser a família quando a minha família de sangue não está presente. É muito bom ter amigos, é muito bom viver o Friends no meu mundo real. É muito bom saber que a gente não está sozinho no mundo. E é muito bom saber que aqueles amigos da televisão, lá da década de 90,
ainda são meus amigos até hoje e me ajudaram a ter os amigos que eu tenho hoje. Eu quero agradecer a todos os amigos que eu tenho. Cada um deles. Até mesmo aqueles que se viraram contra mim quando eu tentei apontar os erros. Vocês não deixaram de ser meus amigos. A gente só terminou a história. Mas tem aquelas pessoas que são os friends originais. Dizem que na vida, qualquer pessoa que é feliz e bem-sucedida tem pelo menos 5 amigos que vão carregar pelo resto da vida. Eu tenho pelo menos 4. Uma delas, infelizmente, já foi embora, mas eu tenho pelo menos 4. Thiago Manuel Pereira, Thiago de Souza Bispo dos Santos, Bruno Ferreira Lopes, e eu posso incluir aqui Dalva Teruel Pavan, porque até mesmo a Dalva fez parte do meu Friends. O Thiago, os 2 Thiagos e a Bruna eu conheci num momento justamente nos meus 14 para 15 anos, justamente no momento em que Friends estreou, lá no Centro de Estudo de Línguas em Araçatuba. Eles são meus amigos até hoje. São pessoas que, quando eu vou para Araçatuba, eu faço possível para conversar com pelo menos um dos 3. O Thiago Manuel, eu sei que está em São Paulo, se eu não me engano. E ele tinha o sonho de morar e se estabelecer em São Paulo quando a gente se conheceu, e ele conseguiu isso. Eu tenho muito orgulho dele por conta disso. O Thiago Bispo, eu tenho uma eterna gratidão por ele, porque, e eu vou dizer por quê, porque ele foi a pessoa que mais acreditou em mim quando eu não acreditava. Ele foi a pessoa que mais apoiou meu casamento quando eu decidi me casar com uma mulher muito mais velha do que eu. E aí que entra a Dalva. A Dalva é minha amiga desde 1996. Ela entrou na minha vida mais ou menos no mesmo tempo que os Thiagos e a Bruna entraram. E assim como o Chandler, eu tive a felicidade de me casar com aquela que eu considero até hoje a minha melhor amiga. Dalva, eu não sei se você vai ver esse vídeo, mas eu vou te amar para sempre, não tem jeito. Nós somos os nossos best friends. Eu tive a felicidade de me casar e de viver 12 anos com a minha melhor amiga. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Poucas pessoas tiveram essa felicidade de dizer: eu amo a minha melhor amiga. E por que que essas pessoas são as pessoas que são os friends originais? Quando eu vim para Florianópolis, eu iniciei um outro relacionamento. Acabei entrando num grupo de amigos de WhatsApp, amigos que eram de longa data, e eu, como peixe fora d'água, tentei me inserir junto ao grupo. Mas não rolou. Tem pessoas boas nesse grupo, tem pessoas que eu considero inteligentes, interessantes, mas tem uma bagaceira ali, tem um ser humano ali que é, e na verdade 2, intragáveis, insuportáveis, que são rançosos, cheios de preconceitos. Agora eu posso falar isso porque acabou o relacionamento, acabou a amizade, eu não sou mais tão próximo dessas pessoas, a gente só se encontra socialmente, mas tem 2 ali que são rançosos, insuportáveis, preconceituosos, idiotas, imbecis, e que só convivem juntos por conta do bitch, I'm gonna have my money. Quando a minha tia faleceu, era pandemia. A gente ainda estava tentando sobreviver. Eu não consegui ir até Araçatuba pro sepultamento da minha tia. E eu pressenti que ela iria embora, porque eu sonhei com ela e na minha cabeça começou a vir o Goodbye Yellow Brick Road do Elton John, e a gente tinha uma conexão de alguma forma com essa música. E eu recebi a notícia do falecimento da minha tia, escrevi um texto relacionado à jornada, à Estrada de Tijolos Amarelos, coloquei no grupo, nesse grupo de amigos, novos amigos que eu estava tentando formar, e informando que a minha tia faleceu. De um grupo de 6 ou 7 pessoas, uma desejou meus sentimentos.
o Thiago Bispo passou a mão do telefone e me ligou para dizer que sentia muito. O Thiago Manuel se lembrou de mim, informando também pelas redes sociais e em privado entrou em contato comigo. E a Bruna fez a mesma coisa quando soube da notícia. Seus amigos de verdade não se esquecem de você, não importa a distância, não importa o tempo, não importa o momento. Os seus amigos de verdade estão lá, mesmo à distância, quando o pior acontece com você. Os seus amigos de verdade não te abandonam. Ah, e antes que eu me esqueça, a Dalva sempre procurou saber dos meus, sempre procurou saber dos cuidados com a minha mãe, com a minha tia. Ela sempre demonstrou empatia e respeito. E é a friend original também. Então, muito especial para os meus friends originais, para as pessoas que eu construí essas amizades, mais ou menos no mesmo momento em que Friends chegou ao mundo televisivo. Esse vídeo é para vocês. E muito obrigado por vocês permanecerem na minha vida até hoje. Da mesma forma como eu agradeço a David Crane e Marta Kaufman por entregarem uma série de TV definitiva. Friends é uma das séries que definem o que é sitcom, que define o que é comédia de situação. É a série de TV mais influente da história da televisão. E é a série que me ajudou a chegar até aqui como ser humano dito racional, com o estilo de vida que eu levo hoje, com o amigo que eu sou hoje. Para você que ainda é meu amigo, saiba que eu sou assim com você e faço questão de ser presente na sua vida, porque um dia eu cantei I'll Be There For You por mais de 100 episódios, mais de 200 episódios ao longo de 10 temporadas, assistindo a Friends na NBC, na Warner, na Sony, não importa onde ela passou. E é isso. Essa é a minha relação de vida com a série de comédia mais influente e relevante da história da televisão. Vida longa para Friends. São apenas 30 anos de estreia desse grande produto televisivo e da minha série de TV preferida de todos os tempos.